Queridos, vamos lá, vamos dar uma caminhada pela palavra de Deus. Hoje nós estamos dando sequência, creio que mais 2 ou 3 semanas nós fechamos o livro de Tiago, essa série que temos caminhado sobre organizar a sua vida, organize a sua vida, e hoje nós vamos tratar sobre um tema, sabedoria, vivendo a sabedoria que liberta. Esse é o tema da mensagem de hoje, né? E nós vamos ver como nós podemos organizar a nossa vida, olhando e buscando a sabedoria do alto e não a sabedoria terrena. Quando nós pensamos no termo sabedoria, entendendo que Deus é a fonte da sabedoria, fica difícil você falar, mas existe sabedoria que não venha de Deus? E quando nós vamos para o livro de Tiago, nós vamos num texto bíblico que vai falar sobre duas sabedorias. Tem a sabedoria do alto, aquela sabedoria que vem de Deus, aquela sabedoria que nos orienta a viver a fé cristã de uma forma edificante, de uma forma relevante. E tem a sabedoria terrena, que é aquela sabedoria que não edifica, aquela sabedoria que gera escravidão. Então, se nós pensarmos nessas duas sabedorias, existe uma que é verdadeira e outra que é falsa. Como existe um único Deus que é verdadeiro, existe deuses falsos, onde as pessoas buscam em deuses falsos suprir um vazio que não vai conseguir suprir se não for diretamente pelo Deus verdadeiro, que é esse Deus que é todo poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus que nos ama e que nos conhece individualmente. Sabe essa dor que você está sofrendo, essa dor que está doendo no teu coração? Deus, Ele não está num canto do universo, Ele está sensível à sua dor. E Ele está dizendo, deixa eu aquietar essa dor. Deixa eu colocar no teu coração a paz que excede o entendimento. E esse é o que Deus espera, que nós possamos entregar a Ele a nossa vida e o nosso coração, deixando Ele nos transformar. A Escritura, então, ela vai descrever esse texto sobre sabedoria, e vamos trazer alguns princípios básicos e que nos ajuda a entender a sabedoria de Deus. E quando a Escritura descreve a sabedoria, nós vamos olhar no Antigo Testamento, tem alguns livros que eles são livros de sabedoria. Então você pega, qual que é o livro da Bíblia que foi mais lido até hoje? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém arrisca? Salmos. Salmos é um livro de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, sabe? Então, e às vezes as pessoas buscam lá em Salmos, e tem gente que fala assim, eu vou ler só Salmos, certo? E aí, de repente, ele deixa de ser palavra de Deus para ser um livro de autoajuda. Ou vou ler só Provérbios, ele deixa de ser palavra de Deus para ser um livro de autoajuda. Então nós temos que entender que quando nós lemos as Escrituras, toda a Escritura é palavra de Deus, e nós tiramos os princípios eternos das Escrituras, e quando nós aplicamos para a nossa vida, diariamente, Deus fala ao nosso coração através da palavra dele, amém? E como é que você tem se relacionado com essa palavra? E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a sabedoria que vem da palavra de Deus, que vem da fonte da sabedoria, que é o nosso Deus. E sempre quando nós falamos sobre sabedoria, nós estamos falando de princípios práticos e vivenciais, onde nós podemos ser capacitados a viver os princípios do Senhor. Então a sabedoria que vem de Deus gera libertação, mas a sabedoria que vem de impulsos humanos gera escravidão. Você pode abrir lá a sua Bíblia, em Tiago, livro de Tiago. Nós vamos ler ali do capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Tiago 3, 13 a 18. Todo mundo aí? Conseguiu chegar no texto? Abriu aí seu aplicativo? Pegou a Bíblia física? Independente de como você chegue nesse texto, queria que você estivesse acompanhando e permanecesse aberto. Nós vamos estar voltando no texto com uma regularidade durante a mensagem. O texto diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo,
Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se paz para os pacificadores. Amém? Como é que Tiago começa aqui no versículo 3? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Se eu fizesse uma pergunta para você, quem é sábio e tem entendimento das pessoas que você conhece? O que você responderia? Quem é sábio? Será que é aquele empresário bem-sucedido? Será que ele é o sábio? Ou será que, de repente, é aquela pessoa que sempre tem palavras boas para dar para você quando você pergunta? Será que essa pessoa é sábio? De repente, um pregador de internet, que ele vai lá e ele prega. Será que essa pessoa é sábia? Quem é sábio, quem tem entendimento entre vocês? Tiago, ele começa com essa pergunta. E nós vamos ver que sabedoria e entendimento são conceitos diferentes. E ele vai falar desses dois aqui. Quem é sábio e tem entendimento. Qual que é a diferença? A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido. Então, na vida você conhece muitas coisas, né? Quando você nasce com HD zeradinho, né? Então, você nasce e você não tem tanta informação. E conforme você vai crescendo, as informações vão chegando. E o conhecimento vai chegando. Essa semana, tive o tempo com a minha filha, nosso tempo que nós temos uma regularidade, e eu estava conversando com ela vai fazer 15 anos, e ela está adquirindo muito conhecimento nessa fase, que ela está se preparando para o vestibular, está se preparando para o Enem. Então agora a aula de manhã e à tarde, é muita coisa, e parece que está tudo, sabe, daqui a pouco ela não dá para balançar muito a cabeça, ela mistura tudo, né? Vai misturar matemática com geografia, com física, e o negócio fica doido. Sabe, e eu passei por essa fase, de muito conhecimento, e aí depois você vai tendo conhecimento com a vida, e as experiências da vida vão te deixando mais sábias. Sabe, isso é uma sabedoria. E você vai adquirindo mais conhecimento para um propósito específico. Agora, todo esse conhecimento, se você não tiver sabedoria para aplicar, de nada adianta. Quem assistiu um filme chamado Prenda-me se for capaz? Algumas pessoas aqui até... como é que é o nome daquele ator lá? É o Brad Pitt? Não, Leonardo DiCaprio. É um desses famosinhos aí. Cara, e é baseado numa história até real, acho, se não me engano, né? E o cara muito capaz, muito esperto, muito inteligente, e ele usava isso para fraudar as coisas. E ele chegou a ser piloto de avião, e ele falsificava cheque, uma inteligência absurda, uma criatividade absurda, mas usado para o mal. Você conhece pessoas que têm muita capacidade, muita inteligência, e ao invés de usar isso para edificação, para abençoar as pessoas, usa para o mal? Sabe, o ter conhecimento não quer dizer nada, se nós não tivermos a sabedoria dos céus para aplicar esse conhecimento. E agora, o entendimento, diferente da sabedoria, né? O entendimento, ele capacita a compreender fatos e circunstâncias da vida. Esse é o entendimento, onde você vai entender algo e você ajuda a compreender esses fatos. Então, por exemplo, um médico ele tem um entendimento do corpo humano muito mais do que um advogado, né? Então, imagina um médico assim, eu estou com uma dor aqui, ele vai lá, ele já olha, já traz um diagnóstico, vamos fazer uma endoscopia aqui, toma esse remédio aqui e tal, vou fazer uma receita aqui e tal. Daí vai essa pessoa com a mesma dor para o advogado. Isso aí acho que é caso de arnica. Vamos tomar arnica? Quem aqui já tomou arnica já? Olha aí quanta gente, ó. A arnica resolvia tudo, né?
Meu pai lá tudo era arnica. A dor aqui é arnica, dor no pé é arnica, dor na cabeça é arnica. Eu não sei o que tinha nessa arnica, né? E às vezes até funcionava. Acho que o pensamento era tão... né? Mas, e aí a pergunta, quem é sábio? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? A resposta está ali, no versículo 13 mesmo. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. O sábio, ele é reconhecido pelo bom procedimento. Como que as pessoas têm visto a sua vida? Como que você tem visto a sua vida? Às vezes eu começo a tomar várias decisões erradas, e que daqui a pouco eu estou questionando a minha sabedoria. É como se, para ser sábio, eu precisasse decorar a Barça. O pessoal mais antigo da Barça. Certo? Não é isso. A sabedoria vem de Deus. E a fonte da sabedoria é o nosso Deus. Então, para você ser sábio, você precisa buscar estar conectado com Deus. E conectado com Deus é muito mais do que participar de algumas atividades religiosas na igreja. É desejar buscá-lo, é desejar intimidade. E quanto mais você busca, e quanto mais você vive essa palavra, mais sabedoria Deus vai derramando sobre a sua vida. Mais sabedoria. Então, e nós devemos olhar, bom procedimento, não é somente falar, mas demonstrar com as atitudes, certo? E agir com humildade, sem arrogância. Muitas pessoas vivem presas e oprimidas, porque não têm a sabedoria do alto. E quando se deparam com alguém que vive com essa sabedoria terrena, ela deixa ser oprimida. Você tem deixado de ser oprimido por alguém? Você tem deixado alguém que não tem um bom exemplo, tenha uma atitude arrogante, sem humildade, tem te colocado em xeque? Queridos, eu quero dizer o seguinte: quando nós entendemos a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, tem coisas que nós não vamos brigar. Porque não adianta, essa pessoa ela vem com arrogância, ela vem com aquela atitude de opressão. Eu sei que aquela sabedoria que está vindo ali é terrena, que a palavra diz que é demoníaca. Por que eu vou ficar dando bola para isso? Aí de repente, eu saio da sabedoria divina, do alto, e aí eu entro na sabedoria humana para reagir a isso. Como é que você tem reagido a esses ataques que você tem recebido? De repente dentro da sua casa, de repente lá no seu trabalho, de repente aqui na igreja. Você tem reagido com sabedoria ou você tem reagido de acordo com as atitudes humanas? A palavra nos orienta a sermos sábios, agindo com bom procedimento e com humildade. Quando a gente deixa que os outros definam as nossas atitudes, nós estamos cedendo à sabedoria terrena. Quando você decide a sabedoria do alto, é você agir por convicção. Porque eu conheço essa palavra, eu sei quem eu sou, então eu vou agir de acordo com a minha identidade que está na palavra, e não que as pessoas dizem que eu sou. Quando eu vejo a palavra, eu estou indo por um caminho, e as pessoas estão dizendo assim, não vai por aí, mas Deus está mandando eu ir por esse caminho, eu vou pela sabedoria de Deus. Muitas pessoas seguem o conselho dos ímpios. Às vezes você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, e aí aquele colega fala assim, para com isso, vai se humilhar. A palavra vai falar em humildade. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, aqui diz 1 Pedro 5,6, Deus vai te honrar e vai te exaltar. Nós precisamos olhar para o nosso coração, certo? A humildade provém da sabedoria. Ser humilde é ser sábio. Ser arrogante é reflexo da falta de sabedoria. Já tinha parado para pensar nisso? Que a sabedoria está diretamente ligada à humildade? É isso que o texto vai dizer. Ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre humildade, com a humildade que provém da sabedoria. Se você não está sendo humilde, possivelmente está faltando sabedoria.
E aí nós já estudamos lá no começo, no capítulo 1, na primeira mensagem dessa série, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele nos dá liberalmente. Ele nos dá liberalmente. Então, queridos, quantas pessoas estão se sentindo presas por se relacionar com pessoas arrogantes, sem um pingo de sabedoria, e têm deixado de ser dominado por isso? Então, se liberte. Entenda o coração daquelas pessoas e entenda o seu coração. E aí o texto vai continuar ali no versículo 14. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Inveja amarga e ambição egoísta. Ah, pastor, então eu não posso ter ambição? Ambição egoísta, qual que é a diferença? Ambição egoísta, você não pode almejar uma casa nova, você de repente coloca um objetivo diante do Pai, que ninguém está pregando que você deve, eu não posso ter sonho nenhum, senão eu vou ter uma ambição egoísta. Eu quero te dizer que você pode sim colocar diante do Pai. Você quer um carro novo? Você quer emprego novo? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ter prosperidade? Não tem nenhum problema. Com Deus não se barganha. Peça a Deus. Deus conhece o teu coração e sabe se você está preparado para receber. Mas se Ele der, já venha perguntando para Ele, receba perguntando para Ele, para quê? Que não é para os teus desejos, para suprir os teus desejos da carne, é para você ser canal de bênção na vida de outros. Quando a gente se dispõe a abençoar as pessoas, não tem erro, Deus vai nos abençoar. Porque Deus vê em você um canal de bênção na vida de outros. Eu quero desafiar você a olhar para o teu coração. Esse texto fala em ambição egoísta. Ele fala de um coração que inveja. E ele diz ali, não negue a verdade, nem se glorie. Às vezes as pessoas se enganam. Elas estão tendo inveja. Sabe que você tem olhado para a grama do vizinho e tem achado melhor? Puxa, mas esse emprego que esse vizinho tem. Puxa, mas esse carro que esse vizinho tem. Mas essa casa. Eu quero dizer para você que está na hora de você olhar com o coração grato. Ser grato a Deus pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu lar. A gratidão, ela impacta a nossa cosmovisão. Quando a gente caminha com o coração grato, Deus vem e age no nosso coração. Como que você tem tomado decisões? Com sabedoria, buscando a direção de Deus, ou impulsionado pelos desejos do coração? Jeremias, ele vai dizer lá que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe, alguém que vai pela inclinação do coração. Nós temos um texto onde Saul, ele invejou Davi, porque quando eles iam para a guerra, e o povo cantava, Saul matou 1000, mas Davi 10.000, e eles começavam a cantar, sabe, e Saul, por causa o coração dele enganoso, ele perdeu a bênção de Deus sobre o seu reinado, ele perdeu tudo, por falta de sabedoria. O sucesso é fazer a vontade de Deus. A sabedoria que vem de Deus é consequência da minha intimidade com Ele. Então, se você tem caminhado com inveja, se você tem caminhado com um coração pesado, cheio de amargura, você precisa se libertar. Se você tem sido influenciado pela sabedoria terrena, você precisa olhar para o teu coração. Sabe, você focar para a sabedoria do alto é a chave para você viver uma vida leve, uma vida relevante, uma vida abençoada. Então pare de caminhar olhando para baixo. Olhe para cima. A sabedoria do alto, ela vem e nos abençoa. Mas eu queria agora focar um pouco mais no versículo 17. Tudo isso vem um pouco esclarecendo um pouquinho essa dimensão de sabedoria. Mas o versículo 17 ele vai dizer ali, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. O fruto da sabedoria semeia paz para os pacificadores.
como nós podemos entender a sabedoria? Primeira coisa, lá em Provérbios 2,6 diz lá, pois o Senhor é quem dá sabedoria, o que nós já falamos aqui. Da sua boca procede o conhecimento. Se a sabedoria terrena vem de Satanás, a sabedoria do alto vem de Deus. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Lá em 2 Crônicas, diz lá, Salomão ofereceu o sacrifício de 1000 holocaustos para o Senhor. E naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça o que você quiser, e eu lhe darei. Se você tivesse, peça o que você quiser, e eu te darei, o que você pediria? Todo mundo já sabe um pouco a história de Salomão aqui. Mas se fosse hoje, sabe? Quem assistiu Shazam aí? É Shazam? Não, aquele que mexe na lâmpada lá, tem um filme recente aí. Aladim, aí ó, estou confundindo todos os desenhos aqui. O Aladim, né? Daí você pegava lá e passava na lâmpada, você tem direito a 3 pedidos. Digamos que você tem direito a um pedido. O que você pediria? Aqui não foi a lâmpada, mas Deus chega para Salomão e fala, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. E o que ele pede? Sabedoria. No versículo 10 ali de 2 Crônicas, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar é esse teu povo. Sabe, ele pede sabedoria para um propósito, e normalmente é isso. Nós não temos que pedir sabedoria para ficar mais rico. Nós não temos que pedir sabedoria, não, nós temos que pedir sabedoria para fazermos a vontade de Deus. Queridos, quando nós temos a sabedoria para fazer a vontade de Deus, todas as demais coisas são subproduto, são consequência. Você não tem que pedir sabedoria para ter um bom casamento, você precisa ter sabedoria para viver os princípios de Deus. Vivendo os princípios de Deus, você vai ter um bom casamento. Você não precisa pedir sabedoria para ser um bom profissional. Porque se você peça para Deus te dar sabedoria para você seguir a palavra dEle. Porque quando você segue a palavra dEle, você vai ser um bom profissional. Porque você vai fazer tudo com excelência, como para o Senhor. É isso que a palavra nos diz. Quantas pessoas têm olhado e às vezes naquele pedido de oração, eu estou pedindo tanta coisa. Eu estou pedindo o finalzinho da corda. Sendo que eu posso pedir a origem de tudo isso. Quando eu clamo ao Senhor por sabedoria, quando eu clamo ao Senhor por intimidade, quando eu desejo buscar a presença de Deus, Deus transforma a minha história, a minha vida. Eu quero dizer que independente como está o caos da sua vida, independente do que aconteceu, peça a Deus intimidade, porque é Ele que vai te capacitar a olhar para esse caos e vai assim, e Deus vai curando área a área de todo esse caos. Queridos, Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós devemos buscar a Deus intensamente. Sabe, buscar a sabedoria de Deus nos faz ter um retorno muito maior do que nós podemos imaginar. E você veja ali que Salomão, quando ele pede a Deus, a resposta de Deus é o seguinte, lá no versículo, lá em 2 Crônica, versículo 11 e 12. Olha o que Deus fala para Salomão. Já que esse é o desejo do seu coração, e você não me pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, então você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, lhe darei bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Queridos, quando nós desejamos buscar a vontade de Deus, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É isso que a palavra nos afirma. Mateus 6,33 vai lá, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com amanhã, confie nele, confie no Senhor. O princípio da sabedoria vem de Deus. Mas eu queria caminhar um pouquinho mais, destrinchando esse versículo 17. Sabe, essa sabedoria que liberta, o primeiro passo que eu vejo ali, ele edifica nossos relacionamentos. Veja ali,
Sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, depois pacífica, amável e compreensiva. Está falando de relacionamentos. Está falando de relacionamentos. Primeiro ele fala que a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ou seja, ela não é contaminada. Ela não se deixa contaminar. Os princípios que vêm direto do Senhor para o nosso coração. Nós temos muitas passagens no Antigo Testamento que vai falar sobre purificação. Vai falar sobre cerimônias de purificação. No judaísmo, a purificação é uma exigência para agradar a Deus. Então você tem que pedir uma sabedoria. A sabedoria do alto, que ela vem pura. Que ela vem com um propósito de fazer você agradar a Deus. Mas ela tem outras características aqui. Pacífica, amável e compreensiva. Essa característica nos liberta dos relacionamentos dominadores e opressores e fora do padrão de Deus. Como é que você tem vivido os teus relacionamentos? Como é que você tem caminhado? Será que você tem experimentado paz na tua casa? Será que você tem experimentado amor nos teus relacionamentos? Compreensão? Colossenses 4, 5 e 6 diz lá: sejam sábios nos procedimentos para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. E ao falar, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Queridos, nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos. Encontrar paz, amor e compreensão. O tempo está passando. Muitas pessoas estão perdendo grandes oportunidades por falta de sabedoria. Eu tenho um amigo, ele é uma pessoa, ele é meu cliente, na verdade, uma pessoa com muitos bens, uma pessoa que tem muito dinheiro, muito patrimônio. E ele tem mais de 65 anos, 2 filhos, e a vida dele foi sempre buscar mais. Muito patrimônio. Até que, há uns 2 anos atrás, um dos filhos, com uma caminhonete top, andando em umas curvas lá no interior, se perde, bate numa árvore, sem cinto, e vem a falecer. Ele ficou revoltado com Deus. Revoltado. E eu conversando com ele, ele chorava compulsivamente. E ele falava assim: o que adianta todo esse dinheiro se eu não consigo levantar meu filho daquela caixa de madeira? O tempo passou. E ele perdeu muitas oportunidades de viver o amor, de viver a intimidade, porque ao invés de olhar para a sabedoria de Deus, olhou para a sabedoria dos homens. Na sabedoria dos homens, o que importa é você ter, é o poder. A sabedoria de Deus, o que importa é você valorizar teus relacionamentos, você valorizar aquilo que Deus tem te dado de mais precioso. Ficou outro filho, e a atitude com esse outro filho mudou. Agora eu vejo eles andando de moto para lá e para cá, passeando, tirando fotos juntos, vivendo a vida. Que pena que foi tarde, ou perdeu tanto tempo, não é que foi tarde, perdeu tanto tempo que poderia ter vivido momentos especiais. Como é que você tem administrado os seus relacionamentos? Como é que você tem se relacionado? A sabedoria dos céus nos capacita a termos relacionamentos significativos. Provérbios 15, 1 e 2 diz lá que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Você tem edificado os teus relacionamentos com sabedoria? Você com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge? Eu quero dizer que a sabedoria do alto nos capacita a viver cada momento. Queridos, eu não abro mão. Essa semana com a minha filha, depois com a minha esposa. Cada dia eu falo que ela está fazendo uma coisinha, né, em casa. Já falei da sopa. Hoje ela está fazendo umas esfirras abertas lá.
regado ao fogão a lenha também. Mas não é isso. O principal é eu falar assim: Deus, me ajude a viver os meus relacionamentos com a sabedoria do Senhor. Eu com a minha filha, ontem eu falava assim: filha, o papai está sendo muito chato, eu estou pegando muito no seu pé. Minha filha está ficando uma moça linda, ela é linda, mas daqui a pouquinho os gaviões vão começar a rodar, e eu preciso da sabedoria. Mas sabe, eu estou aprendendo a ser pai de adolescente. Eu nunca fui pai de adolescente que começasse a experimentar os conflitos de se preparar para a vida adulta. Eu falava para ela: filha, eu vou ter que largar mais você para tomar decisões. Eu não vou poder tomar decisões por você por muito tempo, mas você sabe que você pode contar com o pai. O papai está aqui para te ajudar. Sabe, nós precisamos ter sabedoria nos nossos relacionamentos, e isso nós precisamos de Deus. Queridos, se Deus não me ajudar, eu estou condenado ao fracasso. Eu vou decepcionar minha esposa, eu vou decepcionar meus filhos, eu vou decepcionar meus pais. Preciso do Senhor. E a minha oração é essa: Deus, me dê sabedoria para que eu possa ser um pai, um esposo, um servo do Senhor segundo o coração de Deus. E quando nós vamos ali, a sabedoria que liberta é aquela que impacta a sociedade que vivemos. Ele vai dizer ali: a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia e bons frutos. Não tem como viver nessa sociedade sem experimentar momentos que você vai ter que ter misericórdia. Misericórdia está sensível às necessidades daquelas pessoas que são desgraçados ou sem a graça. Quem precisa da graça, quem está sofrendo. E tem que refletir em bons frutos. Essa semana, qual atitude que você teve, que você deixou a diferença na vida de alguém? Nessa sociedade que clama por amor, que clama em conhecer a um Deus que se preocupa conosco. Quando entendemos essa dimensão da fé cristã, nós deixamos de ter um relacionamento com Deus com mero consumismo, onde eu vou e peço. Não, nós passamos a ter a fé cristã como estilo de vida. Estilo de vida é eu acordar e eu já estou ansioso em buscar ao Pai. Sabe, eu não consigo me ver acordando e de repente aquela ansiedade do meu encontro com o Pai. Eu preciso estar na presença do Pai. Esse desejo do nosso coração tem que ser algo do nosso dia a dia. Como eu quero dar um beijo nos meus filhos, como eu quero dar um beijo na minha esposa, depois de escovar os dentes. Mas nós precisamos buscar a presença do Pai. Efésios 5 vai dizer lá: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus tem dado tantas oportunidades para você. Será que você tem agarrado com todas as forças? Eu sou perdigueiro. Eu digo perdigueiro assim, é um termo usado lá no interior. Antes de eu me converter, deixa eu dizer bem aqui, antes de me converter, há muitos anos atrás, 25, 30 anos atrás, meu pai tinha uma chacrinha lá em Cascavel. Aí tinha um pessoal lá que morava lá naquela chácara. E eles me convidavam para caçar. Aí tinha os 2 cachorros que eram os perdigueiros. Aí chegavam perto do mato assim, largavam os cachorros. Os cachorros entravam no meio do mato. Daqui a pouco vinha latindo. Você podia esperar. Já havia um bicho passando ali. E era viado, e era tatu, e era não sei o que. Sabe, mas aqueles cachorros iam pelo faro atrás daqueles animais. Eu tenho caminhado pela vida como um perdigueiro, querendo olhar as oportunidades que Deus tem dado para mim. Eu não abro mão de nenhuma delas. Eu quero poder agradar o coração de Deus. Eu quero poder viver e fazer diferença na minha geração. Como é que você tem vivido? Que frutos que têm saído das suas atitudes?
Não perca a oportunidade de impactar as vidas das pessoas que Deus tem colocado no teu raio de relacionamento. Quando você pede sabedoria a Deus, Ele nos capacita a fazermos a diferença. E para finalizar, queridos, nós vemos ali que a sabedoria que liberta, ela gera autenticidade de caráter. Veja ali, mas a sabedoria que vem do alto é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se paz para os pacificadores. Ser imparcial quer dizer que eu tenho uma lei maior, que é a palavra de Deus, que define o meu padrão moral. Eu não sou levado pelas ondas do que a sociedade diz ou deixa de dizer. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra de Deus não pode ser parcial. Ou eu aplico aquilo com convicção e não aquilo que me convém, ou senão não faz sentido. Jesus condenou muito a hipocrisia. Você tem agido com sinceridade, com fidelidade, independente das circunstâncias? Quando você está diante de uma situação, você tem pedido sabedoria de Deus para tomar uma decisão? Ou você tem cedido para não correr riscos? Tem uma história muito conhecida, talvez você já leu na internet, que fala daquele professor que desafiou um aluno. Aquele aluno que pregava a palavra de Deus dentro da sala de aula, e aquele professor vem e desafia aquele aluno. Ué, não é o teu Deus que é todo poderoso? Hoje eu quero ver se Ele é poderoso mesmo. Eu trouxe um ovo aqui. Se esse ovo cair no chão e quebrar, esse teu Deus não tem poder nenhum. Mas se ele cair no chão e não quebrar, aí eu vou até acreditar nesse teu Deus. Aquele aluno falou: tá bom, professor, mas antes do senhor jogar o ovo, eu posso fazer uma oração? Professor, claro, faça a tua oração aí para o teu Deus. E aquele aluno faz uma oração simples: Deus, o senhor sabe que ele não está desafiando a mim, ele está desafiando ao Senhor. Eu quero pedir que, se esse ovo cair e não quebrar, que o Senhor tire a vida dele agora, na frente de todo mundo, para saber o quanto o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Ele: ei, o que é isso? Esse negócio de tirar a vida não estava previsto não. Mas, professor, o senhor não está dizendo que joga o ovo? Não, vamos mudar de assunto aqui. Guardou o ovo na gaveta. Às vezes nós precisamos ser sábios, para não reagir como a sociedade pede que nós reajamos, mas possamos ter sabedoria, e de repente dar um passo atrás, para dar 5 para frente, mas crendo que Deus vai honrar a nossa atitude de obediência, amém? Deus quer honrar a sua atitude, a sua confiança, a sua fé. Siga de acordo com os princípios, e você vai ver um mover de Deus, certo? Provérbios 4, 26, 27 diz lá: veja bem onde anda, e os seus passos serão seguros. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. A integridade deve ser inegociável. Deus olha para o nosso coração. A intimidade com Deus deve ser buscado de todo o coração. Eu queria terminar contando uma historinha, fazendo uma adaptação de uma história que o paraninfo da minha turma de direito, lá em 2000, ele contou na nossa formatura. Eu quero fazer uma adaptação aqui. Ele falava de uma espécie de formiga africana chamada Termófilas. Diz que essas formigas, eles fazem aqueles grandes formigueiros, e quando vem um elefante, vem um animal e bate naqueles formigueiros, tem algumas formigas soldados que já saem à frente, porque tem os animais que vêm para atacar o formigueiro, e elas vão e elas se agarram aqueles cupins, se agarram aqueles insetos que estão vindo, até que o formigueiro seja reconstruído. Só que aquelas formigas soldados, elas vão à frente e elas morrem ali. Elas morrem em favor daquele formigueiro que é reconstruído. E esse professor, ele falava sobre isso, ele falava sobre alguns heróis da história, mas eu quero usar um herói da Bíblia,
Eu quero usar o rei Davi. O rei Davi, em muitas oportunidades, ele também teve que ir para uma guerra. E tinha o desafio dele ir lá enfrentar aquele exército. E de repente até morrer por aquele povo. E muitas vezes ele foi. E ele pediu orientação de Deus. E Deus dava sabedoria. E ele ia e vencia. Aquelas formigas, elas iam à frente e se sacrificavam por aquele formigueiro. Davi muitas vezes foi à frente se sacrificando pelo povo de Israel. Qual que é a diferença entre as formigas e Davi? Que as formigas foram criadas para fazer isso. Faz parte da natureza delas. Elas não precisavam nem pensar, elas já faziam naturalmente. Davi precisava decidir: eu vou enfrentar esse gigante no nome do Senhor. Eu vou reconstruir a minha história. Eu vou vencer o exército filisteu no nome do Senhor. Existe uma decisão que precisa ser tomada com coragem. Eu quero te dizer que sabedoria você vai viver clamando ao Senhor, pedindo a Deus para te capacitar. E você precisa ter intencionalidade e coragem para avançar. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que é a fonte da sabedoria. Eu quero desafiar você nessa noite a colocar o teu coração diante do Pai e falar: Deus, me ajude a viver essa intimidade que reflita em sabedoria nos meus relacionamentos, que eu possa fazer diferença nessa sociedade e que eu possa ter o meu caráter aperfeiçoado diante do Pai. Pode fechar seus olhos? Qual a sabedoria que tem dominado a sua vida? A sabedoria do alto, que vem de Deus, que provém do Senhor? Ou a sabedoria terrena, que a palavra diz que é uma sabedoria que que é demoníaca, que gera destruição? A sabedoria que liberta, ela edifica nossos relacionamentos, ela impacta a sociedade que vivemos, ela gera autenticidade no nosso caráter. Mas eu quero dizer que o primeiro passo para que você viva a sabedoria de Deus é você olhar para o teu coração e fazer uma entrega diante do Pai. De repente você está aqui nessa noite, você precisa hoje entregar o teu coração ao Senhor. Por que você está prendendo o teu coração e você não entrega? Que Deus está desafiando a você, falou assim: deixa eu derramar a sabedoria de Deus na sua vida. Como consequência, você vai ver a sua vida transformada, a sua vida reorganizada. De repente, você está aqui, você precisa colocar algo no teu, que Deus está colocando no teu coração diante do Pai. E esse é o momento de você colocar. Quero desafiar você. Vamos ficar de pé. Deus está falando algo no teu coração. Vem aqui à frente. Eu quero te desafiar a trazer essa decisão. Uma decisão de sabedoria. É algo que você precisa ver transformado na sua vida. Vem aqui à frente. Vamos terminar esse tempo orando. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Traz isso que Deus está colocando no teu coração, que Deus quer transformar em você. Traz aqui à frente enquanto nós cantamos. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
fazer um desafio aqui. De repente você está aqui nessa noite e você nunca entregou sua vida ao Senhor. Quero desafiar você a fazer essa entrega agora. Fala assim: Deus, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Recebe, Deus, essa entrega. Recebe, eu quero colocar minha vida em tuas mãos. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Se você está, de repente, entregando, Deus está tocando ao teu coração, faça uma oração comigo. Faça assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Recebe essa entrega em nome de Jesus. Se você fez essa oração, levante nas suas mãos. Eu quero orar por você também. Quem fez essa oração, graças a Deus, lá atrás, graças a Deus, louvado seja. Vamos cantar mais uma vez e nós vamos terminar esse tempo orando. Creio que tu és a cura, Senhor. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deus amado, nós precisamos do Senhor. É verdade, Pai. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que cura, um Deus que restaura. Eu quero colocar diante do Senhor esses irmãos que estão aqui à frente. Recebe, Deus, traz a cura, traz a restauração. Eu clamo, Deus, que o Senhor derrame sabedoria que gere restauração de relacionamentos, sabedoria que gere impacto na sociedade, sabedoria que transforma o caráter. Abençoa, Deus, recebe a entrega de cada um aqui, que está nas suas mãos. Nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs. Abençoa, Senhor, abençoa esses irmãos que tomaram uma decisão hoje, entregando a vida ao Senhor, reconciliando com o Senhor. Recebe também essa decisão, confirma no coração. Deus, nós cremos sim num Deus do impossível, num Deus que nos ama, num Deus que restaura, um Deus que transforma. Abençoa, Deus, traz uma transformação para a honra e glória do Senhor. Traz uma transformação na vida de cada um para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha oração de gratidão, de entrega diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.